Olá, nesta aula vamos dar algum enquadramento ao nosso curso. Vamos falar sobre a origem e os benefícios da implementação do sistema HACCP, bem como a quem é que este sistema se destina. Antes de começarmos a falar de HACCP, é importante percebermos que a segurança alimentar começou a ser pensada, curiosamente, para astronautas. Isto porque no espaço não há hospitais, não há uma tripulação substituta e, portanto, qualquer erro alimentar poderia comprometer e pôr em risco a vida dos tripulantes e também o sucesso de toda a missão. Portanto, durante os anos 60, uma empresa americana de produtos alimentares congelados e refrigerados, em colaboração com a NASA e com os laboratórios do Exército dos Estados Unidos, decidiram criar esta ferramenta de segurança alimentar. O objetivo era garantir alimentos totalmente seguros no espaço, com risco zero de contaminação. Uma década depois, o sistema foi apresentado publicamente numa conferência na Suíça e a partir daí foi adotado por grandes indústrias alimentares e recomendado por organismos internacionais como a OMS ou a FAO. Em 93, o código da HACCP foi publicado pela Comissão do Códex e tornou-se obrigatório em muitos contextos, especialmente aqui na Europa. Desde então tem sido o padrão mundial de segurança alimentar. O que é que mudou então desde então? Deixámos de remediar e passamos a prevenir. O sistema HACCP permite um controlo ao longo de todo o processo produtivo, ao longo de toda a etapa agroalimentar, ou seja, estamos perante uma prevenção ativa. Anteriormente, o que se fazia era apenas o controlo do produto no final, ou seja, havia uma reação ao problema. Como isso mudou, o HACCP é considerado um sistema preventivo de segurança alimentar. As siglas HACCP significam Hazard Analysis Critical Control Points, em português, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, também conhecido menos comumente, mas como APPCC. E é importante percebermos que sim, que o HACCP é uma metodologia obrigatória. Atualmente, o Regulamento 852/2004 prevê que todas as atividades do ramo alimentar de todos os Estados-membros da União Europeia implementem um sistema de segurança aplicando os princípios do HACCP. Isto engloba cafés, bares, restaurantes, empresas de catering, bem como todas as empresas da indústria alimentar. Em Portugal, quem regula e fiscaliza este sistema é a ASAE, que é a entidade reguladora. Portanto, a quem é que se destina este sistema? No fundo, a todas as fases de produção, transformação e distribuição, tanto de géneros alimentícios como alimentos para animais. É importante fazermos esta distinção entre géneros alimentícios e animais, porque nestes regulamentos europeus, os géneros alimentícios representam todos os alimentos que são destinados ao consumo humano. Por outro lado, alimentos por si só são aqueles que também incluem a alimentação para animais. É importante percebermos que isto influencia todas as etapas da cadeia alimentar. No que diz respeito à produção, estamos a falar, por exemplo, da colheita de vegetais, da ordenha de leite, do abate de animais ou, por exemplo, também da pesca de peixe. Na parte da transformação, estamos a falar de todos os processos produtivos, por exemplo, desde a recepção da matéria-prima, ao armazenamento, à sua confecção e, por último, a sua distribuição, que poderá ser feito em sistemas de self-service, em sistemas de buffet, mas também considerarmos aqui na distribuição o que diz respeito ao transporte destes alimentos de local para local. Trago-vos aqui alguns exemplos de algumas notícias, algumas já com alguns anos, outras mais recentes, mas no fundo servem para percebermos efetivamente o que é que acontece quando no final este sistema falha. E aquilo que efetivamente ocorre são, na maior parte dos casos, intoxicações alimentares. Obviamente que o risco maior que temos de uma intoxicação alimentar é isto poder levar à morte. Aqui trago-vos dois exemplos de contaminação pela presença da bactéria Listeria, que nos últimos anos tem havido um aumento também de contaminações e, por exemplo, nesta notícia diz-nos que cerca de 70% das pessoas infectadas necessitaram de internamento e 1 em cada 12 terminou em óbito. Portanto, acaba por ser algo que devemos ter controle máximo, até porque a Listeria é uma bactéria altamente resistente e muito difícil de controlar.
Outra notícia de uma cadeia de fast food bastante conhecida e que conseguimos perceber que também houve a morte de uma criança devido à intoxicação alimentar proveniente, à partida, de cebolas cortadas em pedaços provenientes de um único fornecedor. Como sabemos, esta cadeia alimentar é daquelas que têm processos mais criteriosos no que diz respeito à segurança alimentar, mas efetivamente, quando, por exemplo, um alimento vem contaminado desde a origem, é muito difícil, mesmo no nosso processo produtivo, conseguirmos ter esse controle. Outra notícia, de há uns anos, não sei se recordam, em que a DGS solicitou e recomendou que se interrompesse o consumo de brodo de milho entre Santarém e Aveiro, devido à presença de uma bactéria, aliás, de uma toxina específica e que causou toxoinfecção alimentar em mais de 43 indivíduos que necessitaram de internamento hospitalar. Por outro lado, outra notícia, também com alguns anos, em que a nível nacional a ASAI apreendeu diversas embalagens de lasanhas pré-embaladas porque continham carne de cavalo em vez da carne que estava descrita no rótulo. Portanto, isto também estamos aqui perante um processo de fraude. No fundo, percebermos que quem implementa corretamente um sistema HACCP encontra-se bastante prevenido no que diz respeito à sua atividade. Os benefícios que nos traz a implementação do sistema HACCP dizem respeito a 4 pilares essenciais. O primeiro, e o mais importante, segurança. Portanto, a aplicação ao longo de todas as etapas da cadeia de abastecimento garante-nos segurança do produto que estamos a entregar no final da nossa produção e no final da nossa atividade. Temos uma abordagem proativa no controlo de perigos, sejam químicos, físicos ou biológicos, e no controlo de todos os micro-organismos patogénicos e contaminantes. Também melhoria dos níveis de eficiência e sustentabilidade, ou seja, a melhor organização de processos, o desempenho e a melhoria dos recursos técnicos e humanos, tudo isto também contribui para conseguirmos reduzir o desperdício alimentar. Por outro lado, a conformidade legal, ou seja, como o sistema acaba por ser transversal a vários mercados globais, a utilização deste instrumento facilita a expansão internacional e dá-nos também, obviamente, proteção para inspeções, auditorias ou eventuais processos judiciais com redução do risco de penalidade. Por último, mas também não menos importante, termos credibilidade na nossa atividade, ou seja, passamos uma imagem assente na responsabilidade e no compromisso com a segurança e com a saúde pública e também dá-nos um incremento de confiança por parte do consumidor e do capital reputacional do nosso negócio. É importante falarmos também do Códex Alimentários. O Códex é a Bíblia da Alimentação, é conhecido como sendo a Bíblia da Alimentação. No fundo, é um conjunto de normas, códigos, diretivas e outras recomendações internacionais que visam promover a segurança sanitária dos alimentos, a proteção dos consumidores e também garantir práticas justas no comércio de alimentos. É importante percebermos que o Códex não é um documento único, é sim um sistema vivo. E, portanto, a melhor forma de o consultarmos é acedermos ao site do Códex, deixo-vos aqui o link, e percebermos todos os documentos que podemos encontrar nele. Podemos encontrar textos atualizados por produto. Imaginemos que temos uma produção de produtos feitos à base de fruta, ou de laticínios, ou de carnes. Portanto, tem aqui tudo atualizado por produto. Tem também alguns estándares ou algumas normas alimentares mais gerais ou mais específicas. Temos as guidelines, ou as diretrizes. Temos também códigos de boas práticas de higiene e publicações recentes e revisões. Podemos encontrar no Códex também os documentos em vários idiomas dos diferentes Estados-membros. No fundo, percebermos que a segurança alimentar eficaz resulta da combinação de 3 fatores diferentes: de aplicação diária de boas práticas, do controle de riscos e da normalização e da harmonização global das regras e da legislação que existe a nível global. Portanto, devemos garantir boas práticas de higiene, ou seja, aplicar estas regras operacionais em toda a atividade dia a dia, como por exemplo a lavagem, a limpeza, a higienização. Devemos também controlar os riscos através da implementação de um plano HACCP, que é um sistema sistemático e preventivo e que, no fundo, avalia e controla os perigos significativos durante o processo produtivo. E, por fim, termos então também aqui as referências internacionais, normas e diretrizes de toda a cadeia alimentar, que incluem não só os 7 princípios do HACCP, portanto a implementação do plano, mas também todos os pré-requisitos legais. É importante percebermos que as boas práticas de higiene sustentam o nosso sistema HACCP, enquanto que o Códex o que faz é enquadra e normaliza o sistema HACCP a nível internacional. O HACCP e o Códex, eles acabam por ter
muita coisa em comum naquilo que diz respeito à segurança alimentar, mas desempenham papéis diferentes. No fundo, o Códex diz-nos o que é que deve ser controlado e o HACCP dá-nos as ferramentas práticas de como é que o devemos fazer. De forma a terminarmos esta aula, já em modo de resumo, dizer-vos apenas que a segurança alimentar não é algo que não seja obrigatório, ou seja, é obrigatória. Um único erro pode comprometer toda a operação. A sua implementação garante segurança, eficiência, conformidade e credibilidade perante o consumidor. E o HACCP é um instrumento recomendado pelo Códex de como controlar todos os perigos durante o processo produtivo. Agora vamos continuar com a próxima aula sobre perigos alimentares. Chegaste até ao fim. Isto diz muito sobre ti. Estás a ver uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se queres saber mais sobre esta temática e ir mais a fundo nesta área, o link está na descrição e com um desconto especial só para quem assistiu através do YouTube.